Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre a segregação social provocada pelo poder econômico no Brasil. Esse é um tema que cai muito nas provas de concurso público e gera muita polêmica. Por quê? Porque se trata do poder econômico. Que poder econômico é esse? A gente está falando das elites econômicas do país, que vem lá daquela coisa dos ruralistas, a turma que juntou propriedades, e vem lá também dos industriais, a turma que conseguiu criar fortuna com a indústria. Então a gente tem esses dois blocos ocupando os aparelhos do Estado. Então são os caras que trabalham, né, são as pessoas que trabalham nas refinarias, nas empresas que prestam os grandes serviços para a sociedade. Então são eles que ocupam os cargos públicos, são eles que criam as leis, que legislam, né, que julgam. Então é essa galera daí que a gente chama de poder econômico. Porque cai nas provas que o poder econômico, né, associado ao sistema capitalista, segrega, tá? É um ponto pra gente refletir, tá? Então a gente precisa pensar que quando a gente vai escrever uma redação, a gente não pode colocar ou pensar em colocar a nossa opinião, porque o que a prova quer, né, o que a banca quer é que a gente discuta o problema que ela colocou. Então a gente só precisa entender qual é o problema, qual é o aspecto positivo que a banca botou ali, qual é o ideal, e qual é o aspecto negativo ali, qual é o contraditório. Entendendo a problemática que a banca lançou, a gente vai em cima dela, tá? Então vamos falar aqui de um tema do Sebrasp, que caiu aí um tempo atrás, acho que em 2008, se não me engano, que era a segregação social e os movimentos sociais de periferia. Então, olha só, era um tema por tópicos. E quando você fala em segregação social de um lado e movimentos de periferia do outro, a gente já se liga no seguinte: movimentos de periferia são um aspecto ideal, positivo, e segregação social é o aspecto contraditório, tá? Que é negativo. Então, como é que a gente faz a montagem aí dessa proposta? Como é que a gente entende essa questão? Primeiro, bora falar aqui do sistema capitalista do ponto de vista negativo, né? Falei aí desses dois blocos, esses blocos econômicos, né? Essa elite econômica aqui no Brasil, por exemplo, ela segrega de que forma? Como falei, ela legisla, né? Ela julga, ela executa, ela aparelha o Estado. Então, os direitos dela e os privilégios dela se mantêm sucessivamente, governo após governo. E aquelas pessoas que são as desprovidas, né, como é que eu posso dizer assim? Desprovidas de educação, desprovidas de moradia, desprovidas de saúde. Então, as pessoas que precisam da assistência do Estado, essas acabam dançando na história, tá? Então, são essas pessoas que são desassistidas socialmente, né? Considerando que o nosso Estado deveria prover pelo menos aquilo que consta lá nos artigos 5 e 6, que são os direitos básicos do cidadão, e não são realizados, não são efetivados. A gente sabe que a gente não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito à moradia, não tem direito à dignidade, tá? Então, mais uma vez eu falo, isso é uma coisa que eu falo sempre aqui, a gente não deve estar contando com o Estado para prover a gente, para ajudar a gente. A gente tem que pensar, ó, galera, Aristóteles, lá 5 séculos antes de Cristo, estava falando aqui, ó, no livro dele, A Política. Vejam só, esse livro aqui, de 4 séculos antes de Cristo, já ensina, já fala, né, na possibilidade de ensinar as pessoas a arte de conquistar a fortuna. Mas ele fala aqui da aplicação da teoria. Vejam só, não é para ensinar a arte de criar fortuna na teoria, não, que é o que a gente vê aí quando a gente estuda economia. É para ensinar a arte de pôr em prática isso aqui. A arte de pôr em prática. 4 séculos antes de Cristo. Olhem só. Vocês estão vendo?
Eu não tô falando de 2022, não, tô falando de 4 séculos antes de Cristo. Então, a filosofia, né, os filósofos que falam sempre aí, ó, isso é uma viagem, não sei o que, não, isso aqui não é uma viagem, isso aqui é muito prático. Tá? E o que os filósofos queriam era fazer com que as pessoas tivessem vidas melhores, soubessem gerir a própria vida. É claro que na época de Aristóteles a gente sabe que o sistema era escravista e que as pessoas consideradas aqui, né, quem era considerado pessoa aqui, que a gente hoje considera cidadão, eram apenas as elites, né? Mas vejam que maravilha, a gente tá no século 22 e o livro de um filósofo desse tá a R$10 aí nos supermercados. E nos supermercados, você não precisa nem ir na livraria. Vejam a que nível a gente chegou. Fantástico. Então, assim, nós estamos num momento em que um conhecimento como esse é acessível para qualquer pessoa. R$10 todo mundo tem, tá? Então, a gente hoje pode ter acesso a isso. O conhecimento é a forma que a gente tem, é a única forma de fazer com que a gente se livre da dependência, da hipossuficiência do Estado. Então, aqui no Brasil, critica-se muito a questão do lifestyle, né, dos Estados Unidos, aquela coisa a vida, né, esse estilo de vida americano é muito criticado aqui no Brasil, mas tem uma coisa importante que a gente precisa entender. Os americanos, eles têm aquela característica de trazer a perspectiva de que todas as pessoas podem ser empreendedoras. Todas as pessoas podem conquistar fortuna. E a gente volta para o Aristóteles aqui, ó. Todo mundo pode. Agora, aqui no Brasil, a gente está fechado ainda naquela visão de ter uma CLT, de ser dependente dos direitos que o Estado vai dar pra gente. Se o presidente tal ganhar ou aquele outro ganhar, que o Brasil vai pra frente. Cara, o Brasil vai pra frente quando o povo se instruir. E vocês estão percebendo que só depende da gente a instrução? Só depende da gente. Esse livro está em domínio público, o PDF aí, ó, é de graça. Eu tô falando do livro do Aristóteles porque tem a ver com esse conhecimento específico que a gente tá falando aqui, segregação social, mas eu poderia estar falando de outros, tá? Então, assim, no Instagram aí a gente tá estudando filosofia com todo mundo, lendo filosofia com vocês, né, no meu Instagram. Então, pô, é importante a gente entender que o conhecimento, ele tá aí para todo mundo. Então, se a gente se instrui, a gente consegue construir riqueza. A gente consegue construir dignidade, a gente consegue ir, ó, os passinhos, a gente consegue ir subindo e todo mundo sobe devagar, galera. Não tem esse negócio de, a gente tem aquela noção aqui no Brasil de eu vou ganhar na loteria, eu vou ficar rico e minha vida vai mudar, mas não é assim que funciona. O caminho é outro, o caminho é do conhecimento. Quando você conhece, quando você sabe, você vai criando as bases daquilo ali, tá? Então, o poder econômico, ele realmente vai continuar se agregando, porque é ele que ocupa os espaços. Então não tem para onde correr, os interesses são deles, não tem como eles defenderem os interesses que estão fora do âmbito deles, da classe que eles ocupam. Tá? Então, pra gente, né, pra quem é povo e que tá de fora desses privilégios, sempre vai ser mais difícil, sempre vai ser mais complicado de viver. As leis não vão bater. Aí você tá precisando de um sistema de saúde, você tá com um parente internado, você não tem plano de saúde, como é que você vai fazer? Você depende do SUS. Você depende do SUS, mas quando você chega lá, não tem vaga no SUS pra você. Mas a Constituição diz que você tem direito a uma vaga no SUS, mas você vê que não se efetiva. Então, você pode ficar esperando, né? A gente pode ficar esperando que um dia o Estado consiga prover aquilo que ele disse que vai prover, mas a gente pode fazer alguma coisa também. E vocês sabem, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sou muito mais para faça alguma coisa do que espera o Estado. Então, o que é que os movimentos sociais de periferia fazem? Então vamos na contramão do que a mídia diz.
Porque já disse para vocês, a mídia é um instrumento só, é um instrumento de poder. Os jornalistas não estão ali para falar o que eles querem, eles estão ali para falar o que os donos dos jornais precisam para construir aquela ideia que eles querem manter, tá? Então a gente que precisa entender como é que funciona isso aí e fugir dessa estrutura, né? Então como é que a gente faz isso? O que é que os movimentos sociais de periferia trazem pra gente? Eles trazem a ocupação do espaço público, a ocupação política do espaço público. Os nossos espaços públicos aqui no Brasil, eles têm o quê? Prostituição, drogas, eles têm festas, eles têm carnaval, eles têm vendedor ambulante, eles têm tudo menos política. Mas aqui no século IV a.C., a praça foi criada. Foi aqui, foi na Grécia que a praça foi criada. E a praça foi criada na Grécia para discutir política, problemas de Estado. Então, as políticas, elas foram desenvolvidas nas praças públicas, tá? Nas praças públicas. Então, quando você vai para a praça pública para discutir o que é que está sendo feito do dinheiro que você está investindo, do dinheiro do seu imposto, do dinheiro que você tem que pagar para viver na sociedade, quando você vai para discutir, independente se é a minha opinião ou se não é, a gente tem que respeitar. Porque a pessoa não está ali para usar droga, a pessoa não está ali para vender o corpo, a pessoa não está ali para vender produto, a pessoa não está ali para contrabandear, ela está para discutir o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no bairro dela. Então é legítima, a ação é legítima e constitucional, tá? Então manifestação popular, ela é legítima e constitucional. Aí, tudo bem, lá na Constituição está dizendo que a manifestação tem que ser pacífica. Beleza, embora nenhuma manifestação pacífica nunca tenha ganho nenhum direito. Mas tudo bem, tá na Constituição, certo? Tá na Constituição. Deve ser respeitado, deve. Também depredar patrimônio público, depredar bancos e tal, nada disso é certo. Nada disso é certo, tá? Isso é pressão social. Mas algumas estratégias, como que aqui são estratégias de visibilidade, tá? Como queimar pneus na rua, parar o trânsito, fechar as vias de circulação. Isso aí é técnica de movimentistas e é legítimo, faz parte do processo de visibilidade. Então, se você está numa situação em que as pessoas não te veem, em que o poder público não olha para o seu problema, você precisa de visibilidade, você precisa de mídia, você precisa de alguém que faça alguma coisa. É válido, é lícito parar um trânsito no horário de pico, dói, é horrível, a gente tá com fome, tá andando, quer ir pra casa, mas tá certo, tá certo. Então a gente precisa reconhecer o direito, a gente precisa entender que isso é uma ação política e que são essas ações políticas que fazem a gente ter os direitos que hoje a gente tem. Então muitas pessoas morreram na Inglaterra para que existisse um negócio chamado carteira assinada. Muitas pessoas morreram, tá? Para que existisse um negócio chamado 8 horas de trabalho. Porque antes não tinha 8 horas de trabalho, não. Antes era praticamente 24 horas de trabalho. Criança de 7 anos na Inglaterra trabalhava. Não tinha isso não, eu dormia nas valas. Então a situação mudou muito e mudou para melhor. A gente hoje tem férias, direito disso, direito daquilo, vale alimentação, vale refeição, sei lá, tem um monte de coisa que a gente tem. Tudo suor, tudo briga, luta de minorias movimentistas. Porque a maior parte da população não vai para a rua brigar, mas quer os direitos. Então vamos começar a respeitar os direitos das minorias que vão criar movimentos, que vão discutir problemas, porque isso é importante, tá? São ações movimentistas e populares,
são ações que fazem parte de uma democracia, que lembram a gente o que é política, tá? Então, política é responsabilidade social. A gente vive numa sociedade e a gente não pode escolher determinadas coisas, não. A gente precisa, digamos assim, trabalhar para a coletividade. Então, os nossos direitos, eu não posso fazer o que eu quero, não pode ser assim, não funciona assim numa sociedade. Então, numa sociedade funciona como a gente vai fazer o bem de todos, porque o bem tem que ser o bem comum. Eu não posso gerar mais benefício para uma classe, para um bairro, para um estado, para uma parcela da população. Eu tenho que gerar o bem para todos. Isso é política. E por isso que a gente tem um Estado, que é um órgão que vai gerir os recursos para que esses recursos cheguem a todos. Então é importante que a gente pense que não é que o sistema capitalista seja malvado. A gente pensa muito essa coisa do bom e do ruim, né? Não, o que as bancas querem dizer é que o sistema capitalista prima pela criação da riqueza e pela concentração dos instrumentos de trabalho nas mãos dos produtores. Então, os pequenos, né, os trabalhadores, os desassistidos, os desprovidos, os hipossuficientes, esses aí não têm os instrumentos de trabalho para conquistar a sua própria independência, a sua própria autonomia. Ser autônomo é uma conquista. Que a gente falou aqui nos Estados Unidos, a ideia de ser autônomo é ser empreendedor, é você não depender. E que ótimo que essa ideia existe, porque, ora, a gente pode ter uma CLT, a gente pode ter um trabalho, quem quiser ter, mas e quem não quiser? Quem preferir ser autônomo, quem preferir gerir o próprio negócio, tem que ter as possibilidades. E aí a gente volta para aquela questão, galera, é importante que a gente pense que o Estado não vai trazer essas coisas pra gente necessariamente. Pode ser que ele traga, ótimo, se ele trouxer, maravilha, mas se ele não trouxer, bora fazer o trabalho da gente. Não vamos ficar esperando pelo Estado, não. Bora lá, vamos construir. Porque conhecimento hoje é uma coisa que tem para todo mundo. É uma coisa que está acessível. Só não se instrui quem não quer. Então, claro, né? Tô falando aqui, existem, claro, casos que são extremos, né? De extrema pobreza, de uma situação, assim, realmente muito difícil. Mas esses casos não são a maioria, tá? A maioria das pessoas hoje que vivem em situação de pobreza, que vivem em situação de miséria, tem celular, tem internet, tem condições mínimas de entender o que significa um livro em PDF, uma videoaula gratuita, uma coisa desse tipo. Então, é possível se instruir hoje se a gente não se voltar para o campo do entretenimento e da diversão, que é uma coisa que eu chamo muita atenção da gente aqui, né? Porque o entretenimento e a diversão, eles são instrumentos do poder econômico para distrair o povo. Então, enquanto eles distraem o povo, né, ali os instrumentos de entretenimento, o povo não se instrui. O povo não se instrui, o povo não cresce. Cara, se a gente quer crescer, a gente precisa ir atrás da informação correta e da forma ou das formas de aplicação prática das teorias que a gente aprende. Porque vocês acham que as teorias que a gente aprende na escola não são válidas, não? Elas são. Agora, a prática delas e não a teoria em si, tá? A teoria é importante pra gente entender, mas a prática das teorias é o que a gente precisa fazer. Então, o conhecimento, ele é o caminho, mas a sabedoria é conseguir colocar o conhecimento na prática. Então, por que grande parte dos intelectuais? A gente tem as elites econômicas e as elites intelectuais. E por que as elites intelectuais têm tantos problemas financeiros? Porque conhece o conhecimento na teoria, mas tem aversão à prática.
É claro que eu não estou falando de todo mundo, mas estou falando de uma maioria aqui no Brasil. Então, as elites intelectuais aqui no Brasil, elas têm aversão à prática e aí, por esse motivo, elas vivem com problemas financeiros. Então, elas poderiam enricar, elas poderiam viver muito melhor. Aí elas podem dizer aqui também, ah, mas não é o meu interesse, Pri. Tudo bem, não é a vontade. A gente tem que fazer, claro, não é que todo mundo tem que enricar. Tô falando aqui no sentido seguinte, que construir a própria vida, ter dignidade, infelizmente está associado na sociedade em que a gente vive a ter como produzir a própria vida, né? Então a produção da riqueza é necessária para a gente se construir socialmente. Então esse é um processo que a gente pode fazer sem depender de Estado. Então como é que a gente pode atuar aí numa solução para esse tema? Né? Então, a gente falou da questão da segregação social, a gente fala dos movimentos, né, das ações movimentistas de periferia, e no final, como é que pode surgir uma solução para esse problema, né? Então, é importante que o Estado, né, lance perspectivas, né, de geração de renda, de geração de emprego. É importante que o Estado crie políticas de moradia, né, políticas habitacionais, políticas educacionais também, que deem condições da população mais carente se manter, né? É importante que a iniciativa privada também, na medida que ela pode, né, e a iniciativa privada no Brasil é bastante atuante, que ela ajude com instituições, com financiamento de projetos, que ela ajude ONGs, né, a crescer, a se desenvolver, a financiem, né, trabalhos comunitários. E principalmente, como é que o cidadão pode contribuir para essa questão, né, para o auxílio, para resolver esse problema da segregação social. O cidadão, ele pode se instruir, tá? Ele pode se instruir para deixar de ser dependente. E ele pode também, claro, o cidadão também pode ajudar com trabalhos individuais, o cidadão pode ajudar com trabalhos filantrópicos, né? Também é possível, a gente tem pessoas que estão em condições de fazer isso, mas a instrução é algo importante dentro desse tema, porque a solução realmente para o problema da segregação é o que vai tirar as pessoas da marginalidade e vai fazer com que elas subam, ascendam uma classe, 2, 3, né? E o que vai fazer elas subirem garantidamente é a instrução.